RCI, a única de Viseu. Olá a todos, vamos dar início a mais uma rúbrica semanal de saúde, bem-estar e de como viver em equilíbrio. Com o apoio da Academia Bodelab, para quem não conhece, a Academia Bodelab está localizada em Repeses, um espaço moderno, novo, dotado de uma estrutura realmente destinada à parte da área do exercício físico, fisioterapia, nutrição funcional. Recomendo a todos fazer uma visita e ficar a conhecer esse espaço de real valor realmente. Muito bem, hoje nós temos aqui em estúdio uma pessoa muito querida. Temos o Dr. Bruno Leitão de Almeida, com uma temática que nos interessa e muito. Vamos falar um bocadinho sobre a saúde oral. Faço uma breve apresentação, portanto, do Dr. Bruno, que é médico dentista, especialista em cirurgia oral pela Ordem dos Médicos Dentistas, professor assistente convidado de cirurgia oral da Universidade Católica Portuguesa, co-coordenador da pós-graduação em cirurgia oral da Universidade Católica Portuguesa, pós-graduado em patologia oromaxilofacial e é diretor clínico da Clínica Sorridente Viseu. Muito bem, Dr. Bruno. Antes de mais, seja bem-vindo e muito obrigado, então, pela sua presença aqui na nossa rúbrica semanal, então. Olá, Gustavo. É um prazer aqui estar. Muito obrigado pelo convite. Tenho muita honra em estar convosco na RCI, neste programa, a prestar os esclarecimentos que julguem, as informações que julguem adequadas. Muito bem. Vamos dar início, então, com uma questão bastante genérica. Então, é possível fazer aqui um balanço, classificar como é que anda os portugueses em matéria de saúde oral? Eu diria que os portugueses são esforçados, no entanto ainda não cumprem os valores ideais. Se nós temos um tipo de doente, que é um tipo de doente que vem em urgência e que resolve a sua urgência e vai embora, ao mesmo tempo também temos muitos doentes interessados em reabilitar, em realizar procedimentos mais complexos, nomeadamente de reabilitação, de ortodontia, de reabilitação com cerâmicas, com facetas, com implantes. Portanto, há uma grande disparidade mesmo dentro da população. De qualquer forma, em números genéricos e olhando os dados da minha ordem, da Ordem dos Médicos Dentistas, que são dados nacionais e talvez mais relevantes a nível epidemiológico e para percebermos a realidade da população, a OMD refere que 70% dos portugueses têm falta de pelo menos um dente, não contabilizando os dentes do siso, 35% dos portugueses já perdeu 6 ou mais dentes e que 30% da população nunca vai ou apenas vai em situação de urgência ao médico dentista e ainda 41% não vai a uma consulta há mais de um ano. Portanto, há uma disparidade na população, mas de facto, se olharmos de uma forma geral para a população, encontramos dados que não são satisfatórios a nível de saúde oral. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, dados até realmente que nos deixa preocupados, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Até pelas normas pelas indicações habituais que nós fazemos, são de facto muito diferentes. Veremos também essas normas mais à frente, com certeza. Ok. E entrando nos problemas, é possível destacar quais são os problemas mais evidenciados em matéria da saúde oral? A nível epidemiológico, a cárie, e que toda a gente conhece, e a periodontite. A periodontite é caracterizada clinicamente com dentes a abanar, gengivas sangrantes. Portanto, serão sem dúvida os maiores problemas epidemiologicamente falando, portanto, que abrangem mais pessoas. Mas há muitos outros problemas e que em grande medida vêm também destes. Portanto, a perda de dentes é uma das consequências, quer da cárie, quer da periodontite, e muitos dos tratamentos que nós fazemos têm que ver naturalmente com isto, sejam, por exemplo, restaurações, sejam desvitalizações que derivam da ação da cárie, mas também a perda de dentes, que pode ser por cárie, por um dente já não ser restaurável, já não haver nada a fazer, ou simplesmente porque caiu, por exemplo. Portanto, há outros tipos de problemas, e daí também as especialidades da medicina dentária, nomeadamente ortodônticos, oclusão, de patologia. Mas, sem dúvida, os maiores problemas são cárie e periodontite. Ok. E podemos associar esses problemas também, se calhar, à perspectiva alimentar, não é? Pode-nos destacar quais seriam os maiores vilões que comprometem uma boca saudável? Sem dúvida que o açúcar, alimentos que sejam açucarados ou alimentos ácidos, são os maiores responsáveis pela cárie dentária.
nomeadamente aqueles que são mais adesivos, portanto mais pastosos, que permanecem nos dentes mais tempo, se não forem devidamente bem limpos, serão os maiores causadores de dano. Claro, ainda que a alimentação não é o único interveniente no risco de cárie, por exemplo. Será a alimentação, nomeadamente nos açúcares, e em particular os açúcares processados, portanto o açúcar processado, mas também os hábitos de higiene oral. Se nós tivermos açúcar, mas o removermos, o mal está diminuído, pelo menos a nível dentário, como é evidente. E também a suscetibilidade individual, porque há pessoas que têm maior suscetibilidade para a cárie do que outras pessoas. Mas sem dúvida nenhuma que o maior peso está associado à alimentação e à higiene oral deficiente, no caso. Ok. O álcool, Dr. Bruno, tem alguma relação também? O álcool, diretamente, não sendo açucarado enquanto álcool, não é um problema direto para a cárie, mas há muitas bebidas alcoólicas que são açucaradas. Não é? É verdade. Há outros problemas associados ao álcool, muitas vezes também associados ao tabaco, nomeadamente lesões da mucosa, portanto, lesões mais em tecidos moles da boca, que podem, em última análise, levar até lesões pré-malignas ou malignas. Estamos a falar, claro, do uso continuado, crónico e abusivo desse tipo de substância. Ok. A partir de que idade deve-se iniciar os cuidados com a saúde oral? Um recém-nascido já deve ser sujeito a cuidados, não é? A partir do momento que nasce o primeiro dente, esses dentes já devem ser limpos. Isso habitualmente ocorre aos 6 meses de idade. Portanto, as mães, logo desde o início, mesmo que os bebés só usem leite materno, logo desde o aparecimento do primeiro dente, devem higienizar esses dentes. Portanto, o início é com o início da vida, dos cuidados orais e dentários, assim que eles surgem aos 6 meses. Portanto, é importante que as mães estejam realmente conscientes disso, não é? Sim, sem dúvida. E existem utensílios que facilitam, estão à venda em todas as farmácias, que facilitam um bocado a higiene oral em bebés pequenos, que podem fazer recurso, mas o mais importante é a limpeza mecânica, portanto, nem que seja com uma gaze limpa, embebida, enquanto o bebé tem menos de 2 anos. E tem água, a limpeza mecânica é sem dúvida o mais importante nesse momento. Perfeito. É verdade existir uma relação muito estreita entre a questão do mau hálito e a saúde oral? É verdade. Claramente que alguém que tem má saúde oral estará muito mais suscetível a ter mau hálito, porque alguém que não higienize bem a boca tem alimentos, em bom português, em putrefação, permanentemente na sua boca. Portanto, o mau hálito está diretamente associado à higiene oral. Quando um paciente nos aparece com queixas de mau hálito, a primeira coisa que nós fazemos é eliminar as causas associadas aos dentes e à gengiva. Portanto, verificamos se há cáries, porque a própria cárie é também uma fonte de mau hálito. Verificamos se não existem doenças das gengivas, acumulação de tártaro, alguma infecção, porque a infecção crónica ou aguda da boca tem habitualmente um cheiro bem característico. Mas não só, ou seja, o mau hálito não está necessariamente associado a doenças da boca. O médico dentista faz uma primeira análise para perceber se existe algum fator local, portanto oral, que esteja relacionado, nomeadamente estes que eu disse, mas também a própria alimentação pode estar relacionada ao mau hálito. Há alimentos que têm odores característicos que se transferem depois para o hálito e alguns problemas, nomeadamente gástricos, que podem também determinar o mau hálito, sim. Mas a primeira suspeita deverá ser aquela mais óbvia, mais simples, que habitualmente é a que se constata, que é de facto uma causa oral. Oral, ok. Muito bem. E um outro problema, o bruxismo. Pode-nos explicar melhor como se desencadeia este problema e como controlá-lo? O bruxismo, de uma forma simples, é caracterizado pelo desgaste dos dentes, das superfícies dentárias, por pressão, isto é, os dentes superiores em contacto com os dentes inferiores, quando existem distúrbios musculares associados, leva a um desgaste dentário, porque os dentes como que rangem uns sobre os outros. Não é necessariamente uma situação consciente. A maioria dos casos são casos de bruxismo noturno inconsciente, que muitas vezes é o marido ou a esposa que ouve até perfeitamente esse desgaste, o ranger dos dentes. Isso leva à destruição dos dentes,
Com certeza que já viu pessoas com os dentes todos lisos e completamente desgastados, e essa é a consequência mais visível do bruxismo. Há outras consequências, nomeadamente problemas articulares, da articulação temporomandibular, dores musculares, dos músculos envolvidos na mastigação, estalidos também da articulação temporomandibular, um desconforto, cansaço. Portanto, há várias manifestações. A etiologia, portanto, a origem, não é uma coisa absolutamente clara. Convencionalmente associamos a stress, e esse stress não é necessariamente um stress de trabalho, pode ser um stress mais intrínseco à pessoa, à ansiedade de algumas pessoas. E há alguns casos onde nós não temos uma explicação clara, mas existe e tem essas consequências. Ok. E alguma forma de controlar este mal? O tratamento dirige-se essencialmente ao controle dos sintomas. Portanto, muitas vezes, se existe dor, por exemplo, muscular, a aplicação de gelo, a toma de anti-inflamatórios e analgésicos, e à prevenção do desgaste dentário. Para isso, nós fabricamos umas goteiras, são umas placas de acrílico transparente que são colocadas essencialmente durante a noite para os pacientes utilizarem, de forma a que a posição relativa dos dentes não permita que se faça tanta força, nem tantos movimentos de desgaste dentário, e para além disso, claro que os dentes ficam protegidos por essa goteira. Sim. E por isso mesmo, a desgastar alguma coisa, será a goteira e não o dente. Não é? E há, claro, depois estratégias para reabilitar dentes que já estão gastos. Ok. Muito bem. Atualmente já é muito recorrente, já é fácil nós vermos, nos cruzarmos na rua com pessoas a utilizarem aparelhos dentários, não é? Coisa que antigamente não era assim tão frequente. Acha que isso deve-se a que motivos? Vemos tanta gente já com... Eu lembro-me quando era miúdo que quem usava aparelho dentário é porque era rico. De uma forma clara era um bocado assim. Atualmente já não será assim. O custo dos tratamentos de ortodontia é um custo geralmente um custo perfeitamente controlável e adequado à maioria das famílias. A indicação, uma das indicações, claramente que é estética. Há muita indicação estética de ortodontia, mas não é só essa. A indicação de ortodontia, apesar de eu não ser especialista em ortodontia, sou especialista em cirurgia, mas a indicação de ortodontia tem muito que ver com a função também. Porque dentes desalinhados, seja por motivos dentários ou por motivos ósseos, porque a causa pode ser uma das duas ou a conjunção das duas, vão condicionar com certeza problemas funcionais a nível de mastigação, a nível da articulação temporomandibular, a nível fonético, a nível da deglutição, na respiração, e que é importante também para o desporto, por exemplo, condiciona até o risco de cárie, porque dentes apinhados, ou seja, encavalitados, não são tão fáceis de higienizar. É muito mais difícil limpar dentes que se encontram na posição errada do que dentes que estão direitos. E, portanto, a indicação da ortodontia é estética, porque é aquilo que nós vemos, claro, mas muitas vezes tem uma base funcional, ou quase sempre tem uma base funcional subjacente, que enquanto médicos, se calhar, nós valorizamos mais essa questão funcional, mas está sempre ligada, claro, à parte estética, não é? Porque a medicina dentária atualmente é uma área manifestamente direcionada para a estética. Claro. No fundo, era unir o útil ao agradável. É exatamente isso. É exatamente isso. Sim. Muito bem. Doutor Bruno, falamos na perspectiva do desporto. É possível fazer um paralelismo entre a prestação desportiva e os cuidados com a saúde oral? Com certeza que sim. A nível de desportivo, e há colegas meus também que se direcionam muito para este tipo de medicina dentária desportiva. A medicina dentária, por um lado, atua de uma forma preventiva. Qualquer praticante de desporto coletivo em que possa existir o risco de contacto físico, de dano, de traumatismo, deveria utilizar um protetor bucal semelhante àquele que vemos nos filmes de boxe e nos combates de boxe. Portanto, esse protetor bucal pretende prevenir a fratura de dentes, que é muito frequente, particularmente em miúdos, adolescentes. É muito frequente o traumatismo enquanto estão a brincar ou a praticar desporto, mas também dos tecidos moles envolventes aos dentes. E, portanto, por essa área, esses protetores bucais individualizados, que são feitos pelos médicos dentistas, pretendem prevenir. Por outro lado, um problema
problema de saúde oral é um problema de saúde como qualquer outro. E que, se imaginarmos um desportista de alta competição, a mim já me aconteceu, um jogador de futebol profissional que me entrou na clínica porque estava com uma infecção, estava com um abscesso, estava cheio de dores e tinha jogo no dia seguinte. Ou seja, com certeza que alguém que tem uma dor violenta, como é uma dor de dentes, não terá qualquer concentração, não conseguirá ter uma prestação desportiva. Para além disso, mesmo no dia-a-dia, pessoas que treinem, durante o treino, não conseguirão estar concentrados, não conseguirão dar com certeza o melhor de si se não estiverem em absoluta saúde oral, naturalmente. Perfeito, perfeito. Doutor Bruno, falamos na perspectiva aqui do bruxismo, do mau hálito, da cárie. Lembrei aqui da perspectiva da coloração do dente, ou seja, o amarelado dos dentes. Sim. A que se deve e há formas de tratamento para isto? Sim, claro. A cor do dente, antes de mais, da mesma forma que todos nós temos a nossa cor de cabelo, todos nós teremos a nossa cor de dente específica, ok? Portanto, uma cor de dente um pouco mais amarela não é necessariamente um sinal de problema. Pode ser simplesmente a cor. Como eu sou loiro e o Gustavo é moreno. Portanto, não é necessariamente um problema. De qualquer forma, claro que existem pigmentações, e habitualmente a isso nós chamamos a pigmentação intrínseca do dente. Portanto, que há dentes que podem ter patologia também associada à cor, a alterações de desenvolvimento, mas o que habitualmente nós vemos é pigmentação extrínseca, ou seja, que mancha o dente. E alimentos pigmentados, café, vinho tinto, quer dizer, coisas densas, naturalmente vão pigmentar os dentes e manchar os dentes. A falta ou má higiene oral, naturalmente também que vai levar à acumulação desses pigmentos e de tártaro que visualmente se manifestam numa cor desagradável, claro. Há vários tratamentos. Habitualmente o primeiro tratamento é a realização de uma destartarização, que deve ser feita anualmente, ou melhor, entre 6 e 12 meses, de acordo com a indicação do médico dentista de cada um, porque há pessoas que precisam de 6 meses, há pessoas que a 12 meses é suficiente, depende muito também do trabalho de casa que cada um faz. Portanto, o primeiro passo será esse, e com esse passo nós veremos a coloração normal do dente. Em casos selecionados e que, se os pacientes desejarem, podem ser feitos tratamentos de branqueamento dentário que levam de facto a uma cor esteticamente mais agradável, sem risco, tratamento de branqueamento profissional sem risco nenhum para os dentes, ou a realização de facetas, por exemplo, cerâmicas, se existir essa indicação. Mas claro, cada caso é um caso e cada caso tem de ser visto e discutido por um profissional e ser procurada a melhor solução especificamente para uma pessoa. Muito bem, muito bem. Muito bem, Dr. Bruno. Fizemos aqui um apanhado, ou seja, vimos que a realidade ainda não é das mais favoráveis a nível estatístico, né? Que os portugueses precisam, de algum modo, ainda ter mais atenção com a saúde oral e com a visita aos profissionais. Percorremos aqui aqueles problemas mais evidenciados na nossa sociedade e penso que os nossos ouvintes ficaram aqui muito bem entendidos da temática e certamente vai servir aqui no fundo para um melhor cuidado com a nossa saúde oral. Agradeço de coração então a sua presença na nossa rubrica, Dr. Bruno. Foi um prazer aqui estar, estarei sempre disponível para colaborar convosco e para ajudar também a promover a saúde oral e os cuidados de saúde oral junto à população viziense que me diz tanto. Muito bem, muito bem. Dr. Bruno, portanto, que é o diretor clínico da Clínica Sorridente em Viseu. Mais uma vez, muito obrigado. E finalizamos então mais uma rúbrica semanal, todas as segundas-feiras às 11 horas, com repetição às 21 na rádio RCI e RCS. Um bem-aja a todos e um bom resto de semana. RCI, a única de Viseu.